Fala galera Smart, mais um Smart Responde. Vamos responder aí as perguntas que foram feitas aí durante a semana e também perguntas que for feita aqui ao vivo, né? Então a gente vai responder aqui, foram feitas várias perguntas durante essa semana. A gente deixa a caixinha aberta lá, a pessoa faz a pergunta, a gente responde aqui ao vivo. E também se tiver alguma pergunta aqui ao vivo, a gente responde ao final aí, se tiver alguém interessado em entrar com a gente ao vivo para tirar a dúvida aqui, a gente também abre essa possibilidade. Já aproveita, compartilha essa live aí com um parceiro, um amigo, um conhecido, que o lema da comunidade Smart é exatamente esse, né? Arrematação em parceria, cotizado com um amigo, um parceiro, um conhecido, que vai dar muito mais resultado do que caminhar sozinho aí. Então o nosso lema é esse. Então já começa aí compartilhando, manda aí o aviãozinho para a galera. Vou ver aqui a primeira pergunta, perguntando sobre débitos, né? Muito comum, débitos de IPTU e condomínio. Sempre gera dúvida ali na leitura do edital, então tem que ficar atento, ler com cuidado para evitar pegar aí algum débito de IPTU e condomínio. Então a primeira pergunta aqui do Investe Leilões é: quando o débito do processo é maior que o valor do imóvel, a diferença fica para o arrematante? Débitos de condomínio e IPTU são débitos que podem passar para o arrematante. Então tem que fazer uma primeira distinção ali. Tem dívidas pessoal, que é dívidas do devedor. Essas dívidas não passam de forma alguma para o arrematante. O arrematante não pode ser penalizado por uma dívida de caráter pessoal. Agora, dívida do imóvel, dívidas de IPTU e condomínio, pode passar para o arrematante. Então tem que verificar com cuidado como é que está previsto no edital. Ele falou aqui que o débito do processo é maior que o valor do imóvel. A diferença fica para o arrematante, não falou qual é o processo. Pode ser um processo trabalhista, que é uma dívida aí de caráter pessoal. Pode ser, no caso, aí, um processo de condomínio ou de IPTU, que é uma dívida envolvendo imóvel. Então você vai ter que olhar o que está previsto no edital. O edital ele pode ser muito claro, falando que os débitos de IPTU e condomínio não passam para o arrematante, né? Ele subroga no preço, como eles falam, né? Aí tá tranquilo para o arrematante. Ou ele pode falar também que os débitos de IPTU e condomínio passam para o arrematante até o limite ali do saldo da arrematação. O valor da arrematação pode ser utilizado para pagar dívidas de IPTU e condomínio. Se sobrar um saldo, passa para o arrematante. Aí nesse caso você vai ter que fazer aí o concurso de credores, né? Verificar quais são os credores desse devedor, que normalmente ele tem mais de um, e existe uma ordem de preferência. Tem que listar lá primeiro o débito trabalhista, depois tributário, depois condominial. Coloca nessa ordem, vê se o produto da arrematação primeiro paga lá tudo da dívida trabalhista. Se pagou, ok. Aí o que sobrar vai avançar aí para pagar a dívida tributária. Pagou tudo, se sobrar alguma coisa, paga a dívida condominial. Se faltar alguma coisa, de acordo com o que estiver previsto no edital, pode passar esse saldo para o arrematante. Então, muito importante fazer essa análise aí do edital e verificar todos os credores, se forem intimados ali, até para não dar nulidade, para esses credores se habilitarem no leilão e participar aí do concurso de credores e receber o produto da arrematação. Então, só dívida de IPTU e condomínio pode passar para o arrematante. Dívida de caráter pessoal jamais vai passar para o arrematante, né? Quando o edital não diz o que vale. O edital tem que dizer. Se ele não disse, ele já está errado. Mas, como eu falo sempre, não entre em leilão com dúvida. Se você tem dúvida aí sobre o que está previsto no edital, liga para o leiloeiro, formaliza, manda um e-mail, manda um WhatsApp, para não entrar aí no imóvel com dúvida. Se está meio ambíguo, né? Às vezes o edital ali tem uma redação meio truncada que não fica muito claro, aí você entra lá em contato com o leiloeiro e formaliza isso. Então você vai ter uma prova ali já antes do início da arrematação. Não pode participar da arrematação com dúvida. É muito comum a pessoa ter dúvida aí depois que lê o edital. Prosseguindo aqui, o Aloísio Bueno pergunta, né? Pessoas com CPF negativado podem comprar parcelado e precisa comprovante de renda? Então, vai depender muito aí do tipo de leilão. Se for um leilão de banco, né? O leilão aí da alienação fiduciária, retomada de financiamento, se você for comprar parcelado ou financiado, normalmente o banco vai fazer uma análise de crédito. Ele não vai ali vender parcelado nem financiado com uma pessoa que não tenha condições de pagar as parcelas ou que esteja negativado. Então ele vai fazer essa análise de crédito e, estando negativado, é bem provável
que seja reprovado nessa análise. Então, em banco, né, leilão de banco, precisa estar com o nome ok ali para não ter nenhum problema. Agora, no judicial não precisa de nada disso. O judicial, existe aí a modalidade de parcelamento, que você dá ali a entrada, né, 25% de entrada e o restante até 30 vezes. Nesse parcelamento, não há nenhuma análise de renda. Você pode estar com o nome negativado, o que for. Você não tem nenhuma análise. Simplesmente o imóvel ele vai ser dado em garantia, ele fica hipotecado. Se você deixar de pagar, a justiça retoma. Então não há análise nenhuma de renda. Isso aí facilita demais. A gente tem um aluno que mora no Japão, então ele tem dificuldade de comprovar renda aqui no Brasil e ele focou em investir em imóveis de leilão. Agora tem um detalhe, né, que o parcelamento ele só vale se não tiver nenhum lance ali, né? Se tiver algum lance à vista, o lance à vista sempre prevalece aí sobre o lance parcelado, com exceção aí da Justiça do Trabalho, que é regida pela CLT e tem um entendimento diferente aí que vale a maior proposta, né? Que pode ser de repente aí mais vantajosa um parcelamento dependendo do valor. Alan Borges, quando não diz e eu conseguindo essa informação com o leiloeiro, ele pode dar para trás? Não pode, uma vez que ele passou a informação dele ali, ele tem fé pública, a informação dele tem relevância, ele não pode te passar uma informação errada e depois voltar atrás. Por isso que a gente gosta de formalizar aí através de e-mail, que pode ser utilizado como prova, né? Então, se você tem a prova ali, simplesmente você vai conseguir reverter essa situação se ele der para trás, né? Ele está assumindo ali a responsabilidade, né? E meu shop, né, perguntando aí, a análise é antes ou depois da arrematação? Sempre antes, né, galera? Depois que arrematou, aí já era. Tem que analisar tudo antes. Eu sempre falo, o leilão você ganha antes da arrematação, não é depois. Você faz aquele trabalho todo prévio ali de diligenciar, né, due diligence. Olha edital, lê tudo que está no edital. Olha a matrícula do imóvel, vê se tem alguma coisa na matrícula aí que pode comprometer o imóvel. Olha a análise jurídica, né? Pesquisa ações judiciais envolvendo ali o devedor, envolvendo o imóvel. Tudo isso antes do leilão. No dia do leilão lá você já fez todo o trabalho, você é só lá dar o lance até o valor que você estabeleceu. Nada de deixar a análise para depois da arrematação. Isso aí pode ter algum problema aí que você já veria antes, né? Se fizesse essa análise antes, né? Mais uma pergunta aqui do Ricardo. Bom dia, no caso do antigo mutuário entrar no processo estadual para travar a emissão na posse, tal ação é prejudicial para o arrematante e de contrapartida ele também entra com ação na Justiça Federal. Então tem que ver o caso concreto, né? Em regra, não tem fundamento nenhum qualquer alegação da arrematante, do ex-devedor aí. Se as únicas alegações que poderiam tumultuar aí o leilão, né, causar nulidade, seria a falta, né, a ausência de intimação da data do leilão e para purgar a mora, né, para pagar a dívida. Ele tem que ser intimado para pagar a dívida e ele tem que ser intimado da data do leilão para exercer direito de preferência. Se não ocorrer nenhuma dessas duas intimações, ou se ela ocorrer de modo viciado, aí é uma alegação forte, que pode gerar nulidade. Agora, em regra, a maioria das alegações são sem fundamento. É só o cara estar esperneando ali e normalmente não vai dar em nada. Pode, em algum caso, atrasar a emissão? Não pode? Pode atrasar. Mas assim, vai ganhar? Pouco provável. Se não tiver fundamento, ele não ganha. Pode atrasar 1, 2 meses ali, mas não ganha a ação. Agora, tem vício? Se tem vício, o vício você encontra no trabalho antes. Você faz um trabalho prévio para identificar se teve intimação ou não. Se está falha ali, se o devedor está alegando que não teve e na sua análise você não teve certeza se teve, aí é um indício forte de que pode ter uma nulidade. Aí você tem que analisar, isso aí você faz previamente ao leilão. Por isso que eu falo, não tem muito risco de dar problema se você fizer um trabalho bem feito antes. Mas tem a galera perguntando aqui, eu faço depois? Não, depois, aí já era, né? Depois que já aconteceu, não tem como correr atrás. Então você faz esse trabalho antes, analisa tudo antes, para você entrar no leilão já seguro. Fazendo um trabalho bem feito ali, checklist, a gente tem um checklist ali, seja leilão judicial ou extrajudicial, dizendo que tem que ser analisado antes de entrar no leilão, em todas as etapas. Fazendo o checklist bem feito ali, você vai entrar só em leilão redondo, sem risco aí de nulidade, né? Vamos lá, prosseguindo aqui. Bruno Pérez, preciso cumprir o contrato de aluguel de inquilino imóvel arrematado? Então, boa pergunta, né? A galera tem dúvida aí, se arremata o imóvel tem lá um inquilino, né? Então você tem que saber se esse contrato de locação
se ele foi registrado na matrícula ou não. Se o contrato de locação foi registrado na matrícula, ele adquiriu ali publicidade contra terceiros, ele gera direitos, né? Então você, arrematante, é obrigado a cumprir esse contrato se ele estiver ali registrado na matrícula. Se não tiver registrado na matrícula, aí não gera obrigação de você cumprir o contrato. Aí você vai lá, notifica, né, o devedor, dá um prazo para ele sair lá, de acordo com a lei do inquilinato, né, se for leilão judicial, se for extrajudicial, tem a regra específica lá da lei da alienação fiduciária, dá o prazo para ele e depois desfaz ali essa locação. Em regra, a gente já conversa ali e já vê se a gente tem interesse em manter a arrematação, que às vezes é interessante, você já negocia com o cara e já faz um novo contrato com ele, estabelecendo novas condições. Agora, se o cara não quiser ou você não quiser, você notifica e faz o distrato ali normalmente. Então, ter atenção, por isso que eu falo, o trabalho é antes, né? Se você fez a análise prévia, olhou a matrícula antes, você vai ver lá se consta na matrícula ou não o registro do contrato de locação. Se tiver, aí você vai estar preso a esse contrato. Se o contrato diz que vai ter vigência de 10 anos, vai ter que esperar esses 10 anos e vai ter que seguir o que está ali no contrato. Agora, se não tiver nada, aí você pode desfazer essa relação contratual aí, ou pode refazer um novo contrato aí de acordo com os valores e as condições que você achar mais conveniente, né? Meu shopping, digo, a respeito do financiamento. E se o banco não aprovar o financiamento? Se não aprovar o financiamento, aí não tem arrematação. Agora tem que ler com cuidado o edital, que tem alguns casos aí que o edital prevê a punição, né? Eu acho exagerado, né? A punição, se você fez o lance e foi reprovado o teu financiamento. Por isso que a gente sempre fala para fazer essa aprovação aí do crédito, né? Do financiamento antes, né? Já deixa pré-aprovado ali que você já sabe que vai dar certo, né? Doris.dio, toda essa análise, o curso de vocês ensina na prática. Então, Doris, na verdade é uma mentoria, né? Não é nem curso, né? Curso você recebe lá um login e senha. Mentoria, na verdade, você tem um casamento com a gente, com a Smart. A gente pega na mão ali mesmo e o nosso foco é a parte prática. Então, a gente está voltando cada vez mais o curso, a mentoria, na verdade, para a parte prática. Tanto é que nessa nova turma agora a gente já aumentou a carga da parte prática e reduziu um pouco ali da parte teórica. Que teórica, além das aulas, a gente complementa das aulas que já estão gravadas, né? A gente complementa com casos reais que a gente participa e a gente já criou um núcleo operacional, que é a mão na massa mesmo, como é que faz a arrematação. A gente ensina a fazer a garimpagem uma semana, depois ensina a fazer a análise financeira, a gente faz junto com vocês a análise jurídica e ao final a arrematação, a gente até participa de arrematação com o mentorado durante a mentoria. Então já teve caso aí de sair a arrematação real ali cotizada entre mentorado e a gente ali durante a fase de aprendizado ainda. Então assim, mais prático do que isso, acho impossível, né? RPS Casas, leilão judicial. O devedor sempre recorre do leilão trabalhista? Aí depende muito do perfil, né? Tem devedor que está passivo ali, não faz nada, ele vai deixando a coisa acontecer. Alguns nem contratam um advogado, né? Fica revel ali. Outros contratam advogado, mas só para fazer petições básicas. Não se defende, não cria casos, já aceita que está errado e que vai perder o imóvel. E tem outros que são combativos. Então, esses você tem que tomar cuidado. Esses caras que combatem, que estão sempre ativos no processo, análise prévia. Você faz análise do perfil do devedor. Esse cara pode te dar trabalho lá na frente. Não de você desistir da arrematação, mas de saber que ele pode recorrer, pode ter um recurso que pode demorar um pouco a ser decidido depois da arrematação e que provavelmente na emissão na posse ele pode tumultuar alguma coisa, só para você já ter uma análise do perfil. Então, você lendo o processo, você já faz uma análise do perfil do devedor, que você já vai antecipar ali como é que vai ser ali o procedimento pós-arrematação, se vai ser com tranquilidade ou se pode trazer algum problema posteriormente, né? O Alan Borges, sobre o contrato de locação registrado na matrícula. Nela diz o período da locação ou devemos procurar em outro local? O contrato diz o período. Tudo de relevante sobre o imóvel, que tem que ser levado à publicidade, tem que constar na matrícula. Então, o contrato vai estar lá especificado o prazo, as condições, o valor do aluguel, então a forma de reajuste ao aluguel, qual é o índice de correção ali,
anual do aluguel. Então leia a matrícula, muito importante entrar. Não pode de forma alguma entrar no leilão sem ler edital, matrícula e fazer uma análise jurídica. Se você não fez nada disso, você está dando tiro no escuro. E ainda tem muita chance de dar certo, né? Porque eu digo que leilão é tão tranquilo, tão seguro, que às vezes mesmo você não sabendo nada, mesmo errando todo o procedimento prévio, dá certo. A gente tive vários casos aqui de leilões que a pessoa entrou sem saber nada e teve lucratividade aí alta, mas pode dar errado também. Então fique atento, faça o checklist. Fazendo o checklist prévio, análise prévia, aí não tem perigo de dar errado. Não tem um prazo prescricional para o antigo mutuário entrar com uma ação para contestação da consolidação? Olha, normalmente o prazo tem, mas você se fez uma análise bem feita, por isso que eu falo, galera, não se preocupe tanto com depois. Ah, mas se depois, preocupe com antes, faça o trabalho antes. Existe fundamento numa alegação? Tem alguma causa de nulidade nesse processo? Se tiver, aí você faz sua gestão de risco se vale a pena participar ou não. Agora, você fez ali, teve notificação bonitinha? Teve. Teve algum questionamento? Não teve. Aí participa tranquilo. O cara pode alegar alguma coisa? Pode. Aí tem prazo decadencial aí de 4 anos. Mas depois que consolidou a propriedade, vendeu o imóvel, registrou, dificilmente um juiz vai cancelar um registro. Pode cancelar? Pode. Mas depois que registrou, ele vai pensar 2 vezes, ele vai olhar alguma coisa ali para não desfazer essa relação que já envolveu um terceiro de boa fé. Então tem que analisar com cuidado. Pode ter, mas não é comum. Normalmente, se o cara tem alguma coisa relevante para alegar, ele já alegou antes. E você fazendo um trabalho aí de pesquisa bem feito, você já identifica se existe alguma causa de vício ali que pode gerar nulidade do procedimento, né? Pedro Guima, em leilão de direitos, o saldo da arrematação pode ser utilizado para quitar a alienação fiduciária? Então, leilão de direitos é um tópico mais complexo, então vou ter que fazer uma explicação prévia aqui para quem está começando agora a entender melhor. O que está sendo leiloado não é a propriedade do imóvel, são direitos que o devedor fiduciante tem sobre o imóvel. Como é que funciona? Você fez lá um financiamento bancário para comprar o imóvel. Então, enquanto você paga as prestações, o imóvel é do banco, não é seu. Muita gente, meu imóvel. Não, o imóvel não é seu, o imóvel é do banco. Quando você terminar de pagar, a propriedade vem do banco para você. Enquanto você está pagando, você tem que um direito real à aquisição desse imóvel, depois que você quitar todas as prestações. Agora, o que acontece? Se no meio do caminho você deixa de pagar, por exemplo, o condomínio, aí o condomínio entra com uma ação judicial contra você. Aí vai ser penhorado, mas a justiça vai penhorar o quê? Vai penhorar o imóvel? O imóvel não é seu. A justiça não pode penhorar algo que não é seu. O imóvel é de quem? É do banco. O que você tem em relação a esse imóvel? Um direito real à aquisição, depois de quitar as prestações. Esse direito tem valor econômico, então vai ser penhorado esses direitos. Vai ser levado a leilão esses direitos. Quem arrematar esse leilão vai arrematar a propriedade? Não, porque não foi penhorada a propriedade. Vai arrematar os direitos, ou seja, vai arrematar a posição desse devedor nesse contrato aí de alienação fiduciária, de financiamento. Aí se faltarem muitas parcelas, muitas prestações, esse saldo aí do financiamento passa para o arrematante. Essa é a regra geral. Tem exceção? Tem juiz que entende de outro jeito? Tem, é minoritário. E uma decisão dele pode ser reformada depois. Pode ser que o juiz mande penhorar o imóvel? Pode. Normalmente quando é dívida de condomínio que envolve o próprio imóvel. Mas não é o entendimento majoritário. Uma decisão dessa pode até ser revertida depois se o banco recorrer. Então, se você arrematou, você teoricamente vai ficar com esse saldo. Aí a pergunta é, você pode utilizar ali o produto da arrematação para quitar o saldo da aliança fiduciária? Pode, se tiver previsto no edital, se no processo o juiz decidiu dessa forma. Se não decidiu, aí eu entendo que não. Você pode até peticionar ali depois do processo para que ocorra esse abatimento do saldo, mas tem a regra que esteja no edital que tenha sido decidido anteriormente, né? Não pode depois fazer a decisão. Então, leia muito bem o edital para saber o que foi previsto. Se tiver previsto isso, ótimo. Se for penhorado aí, a propriedade, ótimo para o arrematante. Agora, se foi penhorado só os direitos, não tem nenhum comentário aí sobre a possibilidade, né, de usar o saldo da arrematação para quitar,
aí o cenário não é muito interessante. Teria que tirar a dúvida aí com o leiloeiro, formalizar alguma coisa no processo para ter certeza, ou de repente fazer uma proposta condicionada, a condição ali é que você não assuma esse saldo, ou que o produto da arrematação seja utilizado para quitar o saldo, se for suficiente. Então tem que ter muito cuidado. Já vi muita gente aí que não sabe o que está fazendo, acha que está arrematando a propriedade e acaba pegando o saldo de financiamento ali que não sabia, assume uma dívida aí que não tinha nem conhecimento, né? Fabinho Vieira, se a dívida não constar no edital, o arrematante fica isento da dívida? Eu entendo que está falando aqui da dívida de IPTU e condomínio. Depende aí do que estiver previsto no edital, né? O edital pode não falar o valor da dívida, mas pode ser claro ali falando que é responsabilidade do arrematante assumir ali as dívidas de IPTU e condomínio. Então pode ser nesse sentido. Ou simplesmente o edital cita a dívida, mas não fala nada. Então já existe entendimento do STJ que quando o edital cita a dívida e não fala nada, a responsabilidade é do arrematante. Então tem que fazer uma análise ali caso a caso. A gente tem uma live aí no YouTube detalhando todas as possibilidades que existe aí. Edital omisso, edital cita a dívida, não fala nada, edital fala de quem é a responsabilidade, mas não cita valor, edital não fala nada. Então todas as situações, tem uma live nossa lá no YouTube detalhando, 1 hora de conteúdo específico só sobre como analisar a responsabilidade de dívidas de IPTU e condomínio com base aí somente na previsão no edital, né? Vamos prosseguir aqui a próxima pergunta. Eugênia Maria Alves Pereira, precisa de quanto em dinheiro para começar neste mercado? A galera se foca muito em dinheiro, parte financeira. Eu já acho mais que tem que focar em conhecimento. O conhecimento vale muito mais do que o dinheiro. O cara pode ter um dinheiro, mas não sabe nada sobre leilão, então não adianta ter muito dinheiro sem saber nada. Então, foque no conhecimento, no aprendizado. Nosso canal aí no YouTube tem mais de 100 vídeos de conteúdo aí denso de leilão de imóvel. Toda terça e quinta a gente faz live aqui de perguntas e respostas de leilão de imóvel. Então, busca aprender. Com o aprendizado, mesmo sem dinheiro, você já pode começar em leilão de imóvel com assessoria. A gente tem vários mentorados nossos que começaram com assessoria. O cara não tem todo o capital ali, tem o conhecimento, sabe fazer todo o procedimento, ele chega e faz uma assessoria para um cara que tem o dinheiro, mas não tem tempo, não tem o conhecimento, não está afim de aprender, ele simplesmente quer investir o dinheiro. Então você cobra aí de 5% a 10% do valor da arrematação, e isso já é o seu pontapé inicial. Com o valor aí dessas comissões, você já pode juntar uma grana para fazer sua própria arrematação, não precisa iniciar com muito dinheiro em leilão. A gente vê aqui que a Caixa, ela financia até 95% do imóvel, você dá 5% de entrada e financia o restante, então você pode cotizar com outras pessoas, juntar ali para arrematar em conjunto, dividir essa arrematação, então não precisa de muito dinheiro. Com R$5.000 aí de entrada e condições de arcar aí uma prestação de R$500, R$600, você já consegue começar com imóveis de valores mais baixos ali. Então você já inicia a sua fase aí, o seu aprendizado, a sua prática no mercado de leilão de imóvel. Então não precisa de muito dinheiro, precisa de conhecimento. Tem o conhecimento, você tem o principal para poder prosseguir nesse mercado de leilão de imóvel, né? Lucas Itaúna, quando paga 50% do valor do imóvel, sempre é viável? Sempre, nunca, são expressões que normalmente não se aplicam, né? Normalmente, 50% é viável, em regra é viável, mas não é sempre. Esse 50% do valor do imóvel, esse valor é o valor real ou é o valor que está no edital? O edital tem uma avaliação. Na prática, o valor de mercado pode ser outro. Então já começa aí, 50% de quê? Do valor que está no edital ou do valor da realidade? E dívidas de IPTU e condomínio é do arrematante ou não? Então tem que analisar. Esse imóvel tem liquidez, apesar de ter um desconto muito bom, ele tem liquidez, ele vende rápido? Então tem que analisar. É uma série de fatores. Existe alguma questão jurídica que vai complicar a sua posse? Então é uma série de fatores que você vai avaliar, não é só desconto. Desconto é o primeiro ali, é o primeiro passo para você ver ali se ele entra ou não no seu funil da garimpagem. É apenas a primeira informação. Existe uma série de outras informações que você vai ter que obter aí e realizar a análise financeira. Às vezes tem 50% de desconto, mas tem dívidas de IPTU e condomínio que o arrematante arca, né? Então não vai ficar lucrativo no final. Às vezes tem uma questão jurídica aí que pode complicar a situação, tem um risco de nulidade, ou não tem um risco de nulidade, mas tem uma alegação ali
que pode se demorar a resolver na justiça. Então não é só desconto que se olha, desconto é apenas a primeira variável que você leva ali em consideração na sua análise aí do leilão. Eliane Pascoaletti: quando no edital aparece que o condomínio se satisfaz com 260 mil para integral quitação do débito perseguido neste processo, o IPTU estará quitado? Não, pelo que você falou aí, só falou da quitação de condomínio, não falou nada de IPTU. Vai ter que olhar o que está previsto no edital sobre a responsabilidade de IPTU. Você está liberando o arrematante, dizendo que subroga no preço, ou não, ou se está isentando. Então tem que leia sempre o edital aí, que é a regra do jogo, o edital que vai dizer se vai assumir a dívida de IPTU ou não, né? Eliane Pascoaletti, ela cita a dívida do IPTU, cita a dívida, mas fala de quem é a responsabilidade, tem que avaliar. A regra é que se citou a dívida e não falou nada de responsabilidade, já é entendimento da STJ que o arrematante arca com a dívida. Então, na dúvida, formaliza lá com o leiloeiro para retirar essa dúvida e entrar no leilão aí sem nenhum problema, né? O que significa a sigla FAR no enunciado do anúncio do leilão, né? FAR é Fundo de Arrendamento Residencial, né? Um programa do governo federal para construções de moradia, então envolve Caixa Econômica Federal, o imóvel é retomado e é vendido aí através de leilões da Caixa, né? Bom, prosseguindo aqui na nossa pergunta que foi feita durante a semana, a pergunta da psicanalista Vanessa: alguns leilões aparecem como concorrência pública, poderia falar mais? Então, a concorrência pública, né, é uma modalidade aí pouco aplicada, né? Parece que a Caixa criou há pouco tempo, parece que é similar à antiga licitação fechada, né? Como é que ela ocorre? Você vai dar uma proposta, né? A Caixa vai abrir vai lançar um edital, esse edital vai te dar um prazo de 30 dias, então do dia 1º de fevereiro até 1º de março, 30 dias para receber proposta lacrada no envelope. Coisa antiga, né? Hoje em dia não existe mais isso de coisa física, mas a Caixa voltou no tempo, então criou essa nova possibilidade. Você faz uma proposta em envelope, lacrado, manda lá para o endereço indicado no edital, com aviso de recebimento, e a Caixa vai juntando lá todas essas propostas que ela recebe ao longo desses 30 dias. Depois que fechou ali o último dia, ela dá mais 15 dias para fazer a análise e divulgar o resultado. Nesse caso aí, ela pede 5% de caução. Para você fazer essa proposta, você tem que ir lá na agência da Caixa indicada, fazer a caução de 5% ali do valor do imóvel, para deixar lá de caução. E depois, se você não arrematar, você recebe esse valor de volta. Então é uma modalidade ali que eu não vejo muito interesse. Você não tem disputa, né? Você não pode aumentar seu lance, você não vê quem subiu o lance ali. É algo das antigas, né? Naquele esquema antigo de licitação fechada. Não vejo muito interessante. A Caixa criou agora, não sei porquê, é algo que eu acho que não vai dar certo, não tem como muito isso dar certo, não gera aí concorrência, competição. A vantagem disso aí, não tem leiloeiro. As dívidas de IPTU e condomínio são pagas pela Caixa aí, a regra geral aí, tipo de uma venda direta. Agora é um procedimento mais lento, né? Devido aos prazos, 30 dias para receber proposta, mais 15 dias para analisar. Se tiver empate de proposta, mais 3 dias para fazer um sorteio. Então é um procedimento novo que está tentando voltar no tempo. Eu acho que na época de hoje aí de tecnologia não vai adiante, né? Silvana: qual o tempo médio entre a arrematação e a emissão na posse do imóvel? Pode fazer a emissão na posse antes do registro estar pronto? Então, boa pergunta. Tempo médio, aí vai demorar um pouco, vai depender aí se é judicial ou se é extrajudicial. Extrajudicial, a gente arrematou ali, a gente já começa a negociar com o ocupante, a gente não espera o registro, a gente já faz essa tratativa depois que você já fez o pagamento ali e assinou o contrato, ou o pagamento à vista, ou o contrato de financiamento. A gente já dá início à tratativa. A gente faz uma notificação extrajudicial, passa os dados certinho, informa lá que a gente arrematou, que existe a questão lá da taxa de ocupação de 1%, cada mês que ele fica lá, ele vai ter que pagar 1% para a gente nem espera receber esse valor, a gente simplesmente usa isso para forçar a pessoa que está lá a sair. Dá o nosso contato e normalmente a pessoa retorna para a gente, ou se não retornar, a gente liga e entra em contato,
faz essa abordagem e começa a negociação. Na maioria dos casos resolve aí com negociação amigável sem ação. E se não tiver uma resolução amigável, entra com a ação de admissão na posse, normalmente tramita rápido aí, né? A previsão legal é que o juiz espécie ali eliminar para desocupação em até 60 dias. Mas na prática, aí, qual o tempo que leva uma desocupação dessa aí? Do início da arrematação até a emissão na posse, em regra de 3 ou 4 meses. Muito difícil passar de 4 meses, vai passar se o cara fizer alguma coisa errada ali ou se tiver alguma peculiaridade. Já tivemos emissão na posse amigável com menos de um mês de negociação, e a que demorou mais levou aí 5 meses, que foi aí no auge da pandemia, que tinha restrição, né, ao oficial de justiça cumprir o mandado, então atrasou um pouco. O máximo nosso que atrasou foi isso por conta da pandemia. Mas tenham em mente de que na maioria das vezes vocês vão resolver aí de forma amigável, 90% dos casos, e vai sair rápido. Agora, tem que negociar, tem que se colocar no lado da outra pessoa, fornecer uma ajuda. De repente aí a pessoa vai mudar, você paga aí a mudança dessa pessoa, paga 1, 2, 3 meses de aluguel, você contabiliza aí o que você pode fazer para ajudar essa pessoa, mantendo a sua lucratividade, e vai dar certo. Normalmente não dá problema de ocupação, se fizer bem feito ali, no momento certo. Não esperar registro. Se você esperar o registro, vai demorar aí, de repente, 3, 4 meses para você começar o procedimento de desocupação. Você já poderia ter feito essa desocupação antes, já está com o imóvel ali, fazer reforma, o que precisar, pintar o imóvel, colocar anúncio, e você já anuncia o imóvel antes de estar registrado, então você já está ganhando tempo. O tempo aí joga contra o arrematante, não pode deixar o tempo para passar, porque cada mês ali você tem dívidas de IPTU, condomínio que você vai assumindo, e pode diminuir a sua lucratividade. Então faça o máximo das tarefas antes ali, com mais maior antecedência possível, para ganhar tempo e vender o imóvel mais rápido e encurtar esse ciclo, né? Rafa Santos, Química. Dívidas que subrogam no valor da arrematação. O que é isso? Subrogar no preço, por exemplo. De tal falar, as dívidas de IPTU subrogam no preço, as dívidas de condomínio subrogam no preço. Quer dizer que o valor da arrematação que vai ser utilizado para quitar essa dívida. Se passar e sobrar algum saldo, não é do arrematante, está ali no preço. O preço já é suficiente para resolver toda a situação lá. Se não resolver, o arrematante não tem nada a ver com isso. A dívida de condomínio vai ser cobrada do devedor anterior, a dívida de IPTU vai ser cobrada do devedor anterior, do proprietário anterior, não vai passar para arrematante. Então, subrogar no preço é isso. Você deu o preço lá, deu o lance, aquilo lá é o suficiente para resolver a situação lá, não respingando nada para você, arrematante. Não foi suficiente, não é problema seu. Vai resolver lá, a prefeitura vai cobrar do antigo devedor, o condomínio vai cobrar do antigo devedor, não tem risco aí de cobrar o arrematante, né? Felipe Boni, como consigo acesso a algum mentorado para me ajudar a arrematar? Dentro da mentoria. A melhor forma é entrar na mentoria, né, que você vai ter acesso ali. E a gente fala, muita gente entra ali no direct e quer arrematar em conjunto com a gente. A gente não faz isso. A gente arremata só em conjunto com o mentorado. Por que isso? Porque a gente sabe que o mentorado aprendeu a metodologia correta, o nosso método de trabalho. E o próprio mentorado também, ele arremata em parceria com outros mentorados que já têm o mesmo método de trabalho. Então, assim, a melhor metodologia que a gente desenvolveu, está dando muito certo, várias parcerias em andamento. Eu digo que a maior parte das arrematações dos mentorados de marketing são cotizadas. Eu acho que se fizer uma estatística aí, são poucas as pessoas que estão arrematando sozinhas. Então, o foco é exatamente esse, dividir conhecimento e dividir trabalho, metodologia de trabalho. Então, se você tem interesse em arrematar de forma cotizada aí, com mentorado Smart, a porta de entrada é a mentoria Smart, né? Matheus Bittencourt, vocês utilizam apenas o aplicativo de vocês na busca de imóveis ou continuam buscando em leiloeiro? Então, a gente tem um aplicativo Smart desenvolvido, né, que junto do aplicativo tem o BIP, né, Banco de Imóveis e Preço, que tem lá os sites dos leilões agregados. E tem também a calculadora Smart, que na verdade é um verdadeiro simulador aí da rentabilidade, da lucratividade real. Não tem como fazer um aplicativo que reúna todos os sites do Brasil. Se alguém
fala que tem um agregador que reúna tudo, isso é inviável, são centenas de sites, para não falar milhares, né? E cada um tem a sua regra de negócio, cada site às vezes muda uma coisa ou outra ali, então é inviável consolidar tudo e nem é prático, não tem utilidade também pegar todos, tem que pegar os mais relevantes, aqueles que têm mais ofertas, que você aplica mais. Então o objetivo do BIP não é reunir todos os leilões, é reunir aqueles leilões judiciais ou extrajudiciais de maior relevância. Agora, se você quer fazer uma garimpagem, eu quero pegar tudo, eu quero olhar todos os leiloeiros, todos você nunca vai conseguir olhar, mas a gente baixa a lista de todos os leiloeiros de cada estado e fornece para o nosso mentorado. Você vai ter lá uma lista que a gente passa para ele lá nos dados de navegação, ele baixa lá, entra e pode acessar um por um e fazer a sua análise um por um. Agora, não se engane, você não vai conseguir olhar todos os leiloeiros. Se for um estado pequeno, sim. Agora, se for um estado muito grande, você não vai conseguir varrer todos os leiloeiros de ponta a ponta. Quando você terminar de olhar, já passou o leilão. Já mudou ali, porque são muitos leiloeiros, tem leiloeiro grande com centenas de imóveis sendo leiloados, se você passar para olhar um por um. Então tem que ter filtro, por isso que a gente criou ali o banco de imóveis e preço, que reúne a grande parte dos leiloeiros e tem filtro. Você pode filtrar o tipo de imóvel que você quer. Eu só quero apartamento. Eu só quero casa. Eu só quero apartamento que aceita financiamento. Eu só quero apartamento que aceita financiamento na segunda praça. Eu quero depois ordenar todos eles por deságio, desconto. Qual é o imóvel que tem mais desconto? Esse aqui está com 60% de desconto, ele aparece primeiro. O outro tem 50%, ele aparece segundo. Então você otimiza o tempo. Em vez de você olhar aleatório ali um por um, você estabelece filtros, critérios para otimizar a sua análise. Então você estabelece ali, eu vou começar primeiro no que está com maior desconto. O que está maior desconto e aceita financiamento na minha cidade ou em outra cidade. Então a grande vantagem é essa, e ainda tem o banco de preços, né? É banco de imóveis e preço. Você tem o histórico de preço daquele imóvel. A Caixa vendeu no primeiro leilão por um preço, tem registrado lá. O segundo leilão foi por outro preço, tem registrado lá. Abriu venda direta por um terceiro preço, não vendeu, está registrado lá. Então você acompanha, né, num gráfico a oscilação do preço para ver. Nem a Caixa tem esse histórico de preços. A gente que tem aqui, temos um programador que desenvolve isso, ele alimenta ali 3 vezes por semana, é alimentada essa base de dados com leilões, o histórico de preço é registrado e você tem acesso a esse histórico de preço para ver se está fazendo aí uma arrematação boa ou de repente está pegando um preço já que não é o mais adequado, né? Prosseguindo aqui, Edmilson, né? Quais são os melhores leilões? Aí já entra aqui no que eu falei de selecionar imóvel, né? Na verdade não existe melhor leiloeiro, melhor leilão. O melhor leilão é aquele que dá lucro, né? Você só vai saber se der lucro depois que colocar ali na sua calculadora e realizar a lucratividade. Então, olhar o valor de mercado real, olhar toda a questão digital, dívidas de IPTU, economia, o que passa para arrematante, o que não passa, colocar tudo isso na calculadora e tirar a lucratividade real ali para saber qual é a lucratividade. Então pode ter leilão que aparentemente não é interessante, mas depois que você faz a análise ali, você viu que a avaliação estava errada, na verdade o valor de mercado é maior, então pode ser interessante. Então tem que olhar no caso concreto, né? Edilson, feito por mim. Vocês falam de análise como se fossem fáceis. A experiência de vocês faz toda a diferença. Parabéns, mais uma live pelo conteúdo da live. Então, tem uma diferença aqui, né, do que é simples e do que é fácil, né? Simples é aquele negócio que não precisa ser gênio fora da curva para fazer. Fácil não tem a ver, tanto a ver com o entendimento, com a inteligência, com a complexidade. Tem a ver com a constância, com o trabalho que dá. Então são coisas diferentes. É simples, mas não é fácil. Você tem que fazer, sim, os pontos que devem ser analisados são simples, mas você tem que fazer com consistência, tem que seguir ali um checklist, um passo a passo. Não precisa ter inteligência acima da média, não precisa estar no mercado imobiliário há 10 anos, não precisa ser advogado. Precisa sim ter comprometimento, persistência, disciplina. Seguindo um checklist é um passo a passo. O edital falou sobre a dívida de IPTU, sim ou não? É do arrematante? Não. O imóvel está ocupado? Não. Existe dívida? Tem um passo a passo, um checklist ali, 30 ou 40 itens, dependendo do leilão judicial ou extrajudicial. Seguindo o passo a passo, uma receita de bolo,
não precisa ter conhecimento acima da média, ser formado na área jurídica, ser perito em avaliação mercadológica, não. Fazendo o básico, passo a passo, com consistência, disciplina, sem pular etapas, qualquer um aí é capaz de fazer. Não é um mercado que exija um conhecimento sobrenatural, ser acima da média, ter mestrado, doutorado, muito pelo contrário. Talvez a operação de compra e venda seja uma das operações mais antigas que exista aí na Terra, né? Cris Oliveira perguntando: concorrência pública tem a figura do leiloeiro? Não tem a participação do leiloeiro, você faz a sua proposta, envia a sua proposta lacrada lá para o endereço que a Caixa deu e vai ser aberta aí depois do prazo, então não tem participação de leiloeiro, né? A arrematação cotizada, a assinatura do contrato com pessoas em locais diferentes, como é feito isso? Aí depende muito, né? Se for em banco, né, e o banco aceitar a assinatura digital, você faz de forma digital. Agora, a Caixa Econômica ainda é muito atrasada, né? Ela faz tudo no papel, então vai ter que mandar o contrato por correio, aí a pessoa vai lá, assina, reconhece firma e devolve o contrato. Nada demais, custo aí do envio da documentação pelo correio, sem nenhum problema, né? Eu acho que a Caixa está muito atrasada no tempo, né? Em época aí de assinatura digital, assinatura eletrônica, ficar mandando processo físico ainda, né? Fechar aqui a última pergunta, a gente abre aí para ver se entra alguém ao vivo, né? Danilo, para dar baixa nas penhoras, pós-arrematação em loja, precisa ser advogado? Então, quando você faz a arrematação, pode ter a penhora só do leilão. Aí, nesse caso, essa penhora ela é baixada, né, automaticamente ali no ato de registro, na hora que você apresenta a carta de arrematação. Essa penhora não tem problema nenhum, que ela é do próprio juiz que deu causa aí a esse processo. Agora, pode ocorrer de terem penhoras de outros processos, né? Tem uma penhora trabalhista, tem uma penhora aí de uma ação monitória, tem uma penhora de não sei o que. Então tem 3 ou 4 penhoras ali que não são do processo que levou o imóvel a leilão. Então o que acontece? Essas penhoras elas não caem automaticamente. O arrematante tem que peticionar, né? Entrar lá no processo, fazer uma petição pedindo para que o juiz que determinou essa penhora determine sua baixa. A regra é que só o juiz que determinou a penhora tem o poder de autorizar a sua baixa. Essa é a regra. Então você vai peticionar para o juiz que determinou essa penhora, dizendo: já arrematei esse imóvel em outro leilão, não existe mais fundamento para essa penhora, solicito a Vossa Excelência que debaixe ordene, né, ao registro de imóvel que cancele, debaixa aí nessa penhora. Aí ele vai fazer isso e vai baixar a penhora aí com tranquilidade. Agora, essa penhora não impede você de vender o imóvel. Ela não torna o imóvel indisponível, mas quem vai comprar o imóvel, vê ali a matrícula com a penhora, não vai ficar muito seguro. Então a gente recomenda dar baixa dessa penhora e a regra é que precisa ser advogado para peticionar em processo. Tem que ter capacidade postulatória. Tem alguns casos que aceita sem ser advogado, algumas varas aceitam, principalmente trabalhista, né? Entrar em contato com a vara lá, mandar e-mail, mas não é a regra. A regra é que precisa ter o advogado constituído. O próprio juiz do processo pode determinar a baixa de penhora de outro processo? Não é a regra, mas às vezes acontece. Às vezes o juiz mandou lá, o registrador obedece, mas não é o ato perfeito, né? O perfeito, o correto, o ideal é o juiz de outro que determinou a penhora determine a sua baixa, mas você pode pedir ali no ato da arrematação que o juiz despeça ofício para o registro de imóvel, ordenando a baixa de todas as penhoras. Se o juiz assinar ali e canetar, está valendo, o registrador vai cumprir e vai ser dado baixa aí das penhoras, né? Bom, galera, vou abrir aqui para quem quiser entrar ao vivo, né? Que a gente fecha com 1 hora de live. Tá entrando aí, André? Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, André. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom e vocês, pessoal? Gente, a minha dúvida é o seguinte: eu vi que você colocou ali, aliás, colocou não, desculpa, você comentou referente ao que você falou. Eu não sei especificar se é o aplicativo, eu vi que é algo vinculado ao que vocês têm aí na Smart, né? Que vocês falam sobre o que é colocado, tudo, quanto foi arrematado. Agora, a minha pergunta aliás, são duas. Nela, eu acho que até coloquei aí nos comentários. Se mostra o tanto de vezes que o imóvel foi colocado a leilão. E eu pergunto isso porque teve um imóvel, um apartamento no condomínio onde eu tenho um imóvel,
que o que que aconteceu? Ele foi 9 vezes a leilão. E eu ainda comentei com a síndica. Se eu soubesse, eu falei que esse apartamento iria a leilão, eu falei, eu tinha dado um jeito para arrematar, porque o imóvel que eu tenho lá, ele vale na faixa de 300 a 350 mil e ele foi vendido por 75 mil. E ele tinha ido 9 vezes a leilão. Até a síndica, na época, ela comentou que ela entrou em contato com a Caixa, né, para saber se isso estava especificado, se tinha alguma dívida condominial, tudo. E ela falou que já estava tudo junto. E ela falou que a moça da Caixa indicou para ela que já estava tudo junto. E que, no caso, quem arrematou foi a moça da Caixa. Olha. A hora que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, eu não quero expor a pessoa. Eu falei, fulana, eu não tô acreditando. Eu falei pra ela, se eu soubesse, eu falei, eu tinha dado um jeito. Ela falou que isso foi bem na pandemia. Então eu fiquei me perguntando, porque assim, eu ainda não tô nesse. Eu tô aprendendo, eu tô vejo muitas lives de vocês, eu acho que elas são muito esclarecedoras. Eu acho isso muito legal, porque na realidade, o meu objetivo também não é só arrematar um imóvel pra mim, né? Mas eu também quero fazer isso. Então, assim, daqui a algum tempo, realmente, eu quero muito fazer o curso de vocês, eu vou fazer. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, poxa, eu já vi alguns sites de leilão e normalmente mostra o primeiro e o segundo leilão. Não mostra se aquele imóvel foi, por exemplo, que nem nesse caso foi um nono leilão, algo assim do tipo. A minha pergunta é, a gente consegue verificar isso? Porque também tem muitos imóveis que aparecem que são como venda. Então, eu acho que até aquilo que acho que na terça-feira que falaram que para não olhar o preço que está lá colocado, para realmente ver o valor do imóvel, avaliar não um todo, né? Mas a preço de mercado. Isso, a preço de mercado. Então, minha pergunta como que a gente faz para saber se esse imóvel está indo a mais de segunda praça no leilão? Então, ótima pergunta, né? O nosso aplicativo lá, né, o Smart, né? Smart App, ele tem um banco de imóveis e preços, tem a calculadora. O banco de imóveis e preços, ele tem essa vantagem de que ele tem todo o histórico de preço de todos os leilões que esse imóvel foi. Nem a Caixa Econômica Federal tem esse controle. A gente faz esse controle. A gente tem uma base de dados, toda hora que esse imóvel vai a leilão, a gente registra lá e tem um gráfico, né? Um gráficozinho com o preço, a data e o preço. Então, por exemplo, na época que tem Black Friday, né? A Caixa está vendendo aí com 50% de desconto, preço mais baixo. Aí você vai comparar lá, você olha, pô, esse preço aqui não é mais baixo. 3 meses atrás, ele tinha ido já a um preço mais baixo do que está agora. A gente vê aí, já pegou essa Black Fraud, né? Porque não era o preço mais baixo. Então, tem essa vantagem que só o mentorado Smart tem. Isso requer base de dados, análise de dados, consistência, né? Que não tem uma análise simples. Você que não tem acesso, pode fazer um controle desse, é somente em pesquisa na internet. Você teria que pesquisar pelo endereço ali do imóvel na internet, às vezes que ele foi publicado e apareceu na internet. Então, não é um trabalho simples de ser feito, de identificar. Você vai achar um ou outro ali que teve mais publicidade. Tem umas vezes que o site, depois do leilão, ele sai lá, ele some. Você não vai ter esse controle. A gente tem já essa base de dados consolidada. Tudo que é levado a leilão vai para a nossa base de dados, fica armazenado lá. Na hora que mudar o preço, a gente atualiza de novo e fica tudo isso registrado. Aí você falou do imóvel específico aí, do seu prédio, que foi vendido baixo. Aí você quer monitorar esse imóvel. Você pode monitorar esse imóvel. Você marca lá, monitorar o imóvel. Tudo que ocorrer com aquele imóvel, foi levado a leilão com outro preço. Você recebe um e-mail te alertando que houve alteração de preço desse imóvel. Então, você monitora o imóvel ali, está lá dormindo, tranquilamente chega lá no teu e-mail dizendo, teve alteração de preço nesse imóvel específico. Então, você consegue monitorar imóvel que você tem interesse. Então, é a inteligência trabalhando a nosso favor. A gente não tem condições de ficar pesquisando, monitorando fisicamente ali. É impossível nos diversos imóveis. Mas, com base na inteligência... Eu fiquei realmente, assim, muito, assim, chocada. Eu falei assim, caraca, como que pode? Eu falei, assim, eu fiquei pensando comigo. Eu falei, normalmente tem primeira, segunda praça. Eu falei, como que pode esse imóvel ter tido 9 vezes sido a leilão e não ter sido, assim, arrematado? Né? Só na nona, porque viram que realmente era uma coisa muito boa, porque foi o valor do imóvel que eu comprei, que a pessoa pagou, que eu comprei na planta. Que passam despercebidas, a galera fala, leilão está muito concorrido.
Pô, tem várias oportunidades que passam aí, não são arrematadas ou que são arrematadas com lance único. Esse caso aí, lance único, sem concorrência. A pessoa que arrematou porque tinha... Falou que é da Caixa, né? Deveria ter informação lá de dentro. Então, na realidade, assim, pelo que a síndica me contou, como ela não. Vamos supor, vou falar um nome hipotético, tá? Maria. Como a Maria síndica falou que ela tinha essa dúvida se estava englobado ou não a custa do condomínio, ainda falei para ela, eu falei, mas Maria, eu falei, era só você olhar o laudo que tá lá, porque tá descrito. Eu lembrei de vocês na hora. Era só olhar. Eu falei, você não precisava ligar. Ela falou assim, pois é, André, eu liguei. Aí a moça da Caixa se interessou. E ela falou assim, e eu vi o marido dela vindo aqui no condomínio porque ele também não acreditava, porque o imóvel tava muito, assim, o imóvel estava muito bem cuidado. E é um condomínio bom lá, lá onde tem o apartamento, tudo. E ela falou assim, eu acompanhei tudo isso. Ela falou assim, eu praticamente vendi para a moça da Caixa, sem saber. Pois é, né? E venda direta da Caixa, em regra ali, sem dívidas de IPTU e condomínio, né? A Caixa paga IPTU e condomínio, então pega o imóvel redondo, né? Uma outra dúvida também, esses imóveis da Caixa, quando eles vão a esse tipo de leilão, a gente consegue o financiamento ou comprar parcelado, ou financiamento assim no leilão também, mesmo sendo uma segunda praça? Tranquilamente. Você vai olhar lá, tem que olhar no edital, né? Se o imóvel aceita ou não financiamento. Aceitando financiamento, não estando aí com o nome sujo, né? Nem com renda comprometida, você pode comprometer até 30% da sua renda. Pode arrematar com outras pessoas também, né? Mais 2, 3 pessoas. Não precisa ter vínculo, né? Parentesco, né? Ser filho, mãe, pai, esposo, nada. Pode chamar mais 2, 3 pessoas ali para fazer essa parceria em conjunto e dar 5% de entrada aí. Depende da regra aí do leilão, né? Dependendo da tua margem de financiamento também, você pode, de repente, dar 5% de entrada, financiar aí em várias vezes com cotização, né? Eu vou encerrar aqui porque a live cai com 1 hora. Aqui. Não, mas obrigada. A maior dúvida foi justamente isso, em relação à praça. Para não cair aqui e ficar ruim no meio da mensagem, agradeço aqui a sua participação, espero ter respondido. Então, tenha um ótimo dia. A galera Smart também aí, tenham todos um ótimo dia. Quem ficou com alguma pergunta aí que não foi respondida, é só mandar lá no direct que a gente responde. Então, tenham todos aí um excelente dia. Um abraço a todos. Gente. Tchau. Obrigada, hein? Até mais. Obrigada.